Imagine que você tem 22 anos. Você acabou de herdar um pequeno reino que ninguém respeita, cercado de inimigos por todos os lados. Seus generais duvidam de você. Suas províncias estão em rebelião. E o maior império da história, com um exército de 500 mil de homens, está bem ali, do outro lado do mar, esperando para te engolir. O que você faz? Se você for qualquer pessoa normal, recua, negocia, sobrevive. Mas se você for Alexandre da Macedônia, você atravessa o mar com 37 mil homens, olha para o horizonte e decide conquistar o mundo inteiro. E o pior, ou melhor, dependendo do ponto de vista, é que ele quase conseguiu. Em apenas 13 anos, Alexandre criou o maior império que o mundo já havia visto até então. 3 continentes, 2 milhões de quilômetros quadrados, mais de 70 cidades fundadas, dezenas de batalhas travadas, nenhuma derrota. Ele morreu aos 32 anos, e até hoje, ninguém sabe exatamente como, onde está seu corpo, ou se ele realmente estava morto quando foi enterrado. Bem-vindos ao Relíquias do Passado. Hoje vamos desenterrar quem foi, de verdade, Alexandre o Grande. Para entender Alexandre, primeiro precisamos entender o mundo em que ele nasceu, porque esse mundo era muito mais complexo e violento do que os livros de história geralmente mostram. O século IV a.C. era uma época de caos político na Grécia. As grandes cidades-estado, Atenas, Esparta, Tebas, viviam em guerra constante entre si. Décadas de conflito haviam enfraquecido todas elas. E lá no norte, havia a Macedônia. Os gregos das grandes cidades não consideravam os macedônios como iguais. Chamavam-nos de bárbaros, semicivilizados, uma espécie de primo pobre e rural da cultura grega refinada. Para um ateniense, um macedônio era alguém que bebia demais, falava grego com sotaque e resolvia tudo na base da espada. Ironicamente, essa reputação seria provada correta, mas de um jeito que ninguém esperava. O pai de Alexandre, Filipe II, foi um dos maiores gênios militares da antiguidade. E é impossível entender Alexandre sem falar de Filipe. Filipe havia sido refém em Tebas quando jovem, e lá aprendeu as táticas militares mais avançadas da época. Quando voltou à Macedônia e assumiu o trono, transformou um exército desorganizado de fazendeiros numa máquina de guerra aterrorizante. Sua criação mais importante foi a Falange Macedônica, uma formação de soldados equipados com a sarissa, uma lança de mais de 6 metros de comprimento. Imagine, 6 metros. Quando uma falange avançava, era como um ouriço gigante em movimento. Nenhum inimigo conseguia chegar perto o suficiente para lutar. Filipe usou esse exército para subjugar toda a Grécia. E junto com o exército, criou algo mais, um filho que era ainda mais perigoso do que ele. Alexandre nasceu em 356 a.C., em Pela, capital da Macedônia. Filho do rei Filipe II e de Olímpia, uma princesa epirota famosa por sua personalidade forte e pelo seu fervor religioso perturbador. Conta a lenda que no dia em que Alexandre nasceu, o templo de Ártemis em Éfeso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, pegou fogo e foi destruído. Os gregos diziam que a deusa estava tão ocupada assistindo ao nascimento do futuro conquistador que esqueceu de proteger seu próprio templo. Claro que é lenda, mas ela diz muito sobre como Alexandre era visto, desde o início, como alguém fora do comum. Sua mãe, Olímpia, era uma figura fascinante e perturbadora. Ela era devota de cultos religiosos dionisíacos, rituais que envolviam danças em transe, serpentes sagradas e estados alterados de consciência. Olímpia dizia que Alexandre havia sido concebido não por Filipe, mas por Zeus em pessoa, que teria aparecido a ela sob a forma de uma serpente. Filipe, segundo fontes antigas, chegou a consultar o oráculo de Delfos, preocupado com a sanidade da esposa. Mas Olímpia era astuta, além da loucura religiosa.
Ela cultivou em Alexandre desde criança a crença de que ele era semidivino, descendente de Aquiles pelo lado dela e de Hércules pelo lado do pai. Para um garoto crescendo na Macedônia, isso não era apenas vaidade, era uma missão. Aos 13 anos, Filipe fez algo notável. Contratou Aristóteles para ser tutor do filho. Aristóteles não era qualquer professor, era o maior intelectual vivo. Ex-aluno de Platão, ele havia sistematizado o conhecimento humano de uma forma nunca vista antes. Filosofia, biologia, física, política, ética, retórica, poesia. Se existia um assunto, Aristóteles tinha uma teoria sobre ele. Por 3 anos, mestre e aluno estudaram juntos num jardim chamado Miesa. Alexandre aprendeu medicina, útil para tratar ferimentos no campo de batalha. Aprendeu botânica e geografia, úteis para planejar campanhas em territórios desconhecidos. Aprendeu retórica, a arte de persuadir homens a morrer por você. Mas o que mais marcou Alexandre foi a literatura, especificamente a Ilíada de Homero, a história da guerra de Troia e do herói Aquiles. Alexandre se identificava obsessivamente com Aquiles. Aquiles era o guerreiro perfeito, belo, veloz, invencível em batalha, mas destinado a morrer jovem. Em troca da morte precoce, receberia glória eterna, imortalidade através da fama. Alexandre queria exatamente isso, não uma vida longa e tranquila. Glória, o tipo de glória que faz seu nome ser lembrado para sempre. E há um episódio que conta tudo sobre o caráter desse garoto. Aos 12 anos, seu pai comprou um cavalo chamado Bucéfalo por uma fortuna enorme, mas ninguém conseguia montá-lo. O animal era enorme, negro, e aterrorizava todos os cavaleiros que tentavam se aproximar. Filipe mandou devolver o cavalo. Alexandre, de 12 anos, pediu para tentar. Seu pai riu. Os generais riram. Alexandre não ligou. Ele havia observado o cavalo e percebido algo que os adultos não viram. Bucéfalo estava com medo da própria sombra. O garoto simplesmente girou o animal em direção ao sol, eliminou a sombra e montou tranquilamente. Filipe, segundo o biógrafo Plutarco, chorou de emoção e disse ao filho: "Meu filho, procura um reino digno de ti, pois a Macedônia é pequena demais para te conter." Bucéfalo seria o cavalo de Alexandre em todas as suas campanhas. Quando o animal morreu na Índia, Alexandre fundou uma cidade em sua homenagem, Bucéfala. Em 338 a.C., aos 18 anos, Alexandre teve seu batismo de fogo na Batalha de Queroneia. Filipe enfrentava uma coalizão de cidades gregas liderada por Atenas e Tebas. O momento mais crítico da batalha foi contra a Falange Sagrada de Tebas, uma unidade de elite formada por 300 guerreiros, todos pares diamantes, que lutavam lado a lado. A teoria era simples: nenhum homem fugiria na frente do homem que amava. A Falange Sagrada nunca havia sido derrotada. Alexandre, comandando a cavalaria, identificou uma lacuna na formação inimiga e lançou um ataque devastador diretamente no coração da Falange Sagrada. Dos 300 guerreiros, nenhum sobreviveu. Filipe havia ganho a batalha, mas todo mundo sabia quem havia sido o herói do dia. 2 anos depois, em 336 a.C., Filipe foi assassinado. O crime aconteceu durante as celebrações do casamento de sua filha. Filipe entrou no teatro desacompanhado de guarda-costas, num gesto de grandiosidade real. Um homem chamado Pausânias se aproximou e o esfaqueou. Pausânias foi morto imediatamente pelos guardas, e assim foi embora a única pessoa que poderia explicar o motivo real do crime. As teorias são múltiplas. Pausânias tinha razões pessoais para odiar Filipe, mas havia também suspeitas pesadas apontando para Olímpia, que tinha motivos para eliminar o marido, e até para o próprio Alexandre, que havia brigado com o pai recentemente. A verdade foi enterrada junto com o assassino. Alexandre assumiu o trono com 20 anos, e em menos de 2 anos,
esmagou todas as rebeliões do norte e voltou para o sul com uma velocidade que deixou todos em choque. Quando chegou às portas de Tebas, a cidade ainda estava debatendo se devia ou não se render. Tebas escolheu lutar. Foi um erro fatal. Alexandre destruiu Tebas completamente. 6.000 pessoas foram mortas. 30.000 foram vendidas como escravas. A cidade foi arrasada até o chão, com uma única exceção. A casa do poeta Píndaro, que Alexandre admirava, foi preservada. A mensagem chegou alto e clara a toda a Grécia. Resistência significava aniquilação. Atenas, que havia estado conspirando horas antes, mandou imediatamente uma delegação de paz. Em 334 a.C., Alexandre cruzou o Estreito do Helesponto com um exército de 37.000 soldados. Antes de partir, ele visitou Troia, o local sagrado da Ilíada, o cenário da guerra de Aquiles. Alexandre ofereceu sacrifícios no túmulo de Aquiles, ungiu a pedra que marcava o local e correu ao redor do túmulo como era o costume de honra aos mortos. Depois pegou um escudo do templo de Atena e o carregou consigo em todas as batalhas seguintes. Alexandre estava dizendo ao mundo que era o novo Aquiles e que a guerra que estava prestes a travar seria a nova Ilíada. O primeiro grande teste veio rapidamente, a Batalha do Grânico. Os generais persas haviam reunido uma força de cavalaria nas margens do rio Grânico para bloquear o avanço macedônio. Parmenião, o general mais experiente de Alexandre, recomendou cautela, esperar, planejar, atacar no dia seguinte. Alexandre atacou imediatamente, atravessando o rio sob fogo inimigo. Durante a batalha, ele quase morreu. Um comandante persa levantou o braço para golpear a cabeça de Alexandre e foi morto no último segundo por Clito, o negro, um dos melhores amigos de Alexandre. Clito salvaria a vida de Alexandre naquele dia. Anos depois, Alexandre mataria Clito numa briga bêbada. Mas essa história vem daqui a pouco. Após o Grânico, Alexandre avançou pela costa da Anatólia, a atual Turquia, libertando cidades gregas do domínio persa. Em cada cidade que tomava, ele se apresentava não como invasor, mas como libertador. Reduzia impostos e respeitava os costumes locais. Era política inteligente disfarçada de generosidade. Em Górdio, capital da antiga Frígia, ele se deparou com o lendário nó Górdio. A lenda dizia que quem desatasse aquele nó impossível seria o senhor da Ásia. Alexandre examinou o nó por um momento. Depois sacou a espada e o cortou ao meio. Problema resolvido. Em novembro de 333 a.C. veio o confronto que o mundo esperava. A Batalha de Isso. O rei persa Dário III havia reunido um exército imenso. Alexandre tinha menos de 40.000 soldados. Alexandre liderou pessoalmente a cavalaria, identificou onde Dário estava posicionado e carregou diretamente em direção ao rei persa. Dário fugiu. O rei do maior império do mundo virou as costas e correu, e deixou para trás sua família inteira, sua mãe, sua esposa, suas filhas. Alexandre mandou mensagem a Dário. Sua família estava bem, sendo tratada com todo o respeito devido à realeza. Dário mandou uma contraproposta. Pagaria um resgate enorme e cederia metade do Império Persa se Alexandre fizesse paz. Parmenião disse a Alexandre: "Se eu fosse Alexandre, aceitaria." Alexandre respondeu: "Eu também aceitaria se fosse Parmenião." E rejeitou a proposta. Depois disso, Alexandre desceu pela costa tomando as cidades fenícias que abasteciam a frota naval persa. A mais difícil foi Tiro, uma cidade construída numa ilha, a 300 metros da costa. Alexandre passou 7 meses construindo uma muralha de terra do continente até a ilha, uma obra de engenharia monumental, e depois destruiu Tiro completamente. 8.000 pessoas mortas, 30.000 escravizadas. Quando chegou ao Egito, em 332 a.C.,
foi recebido como libertador. Os egípcios odiavam os persas, que haviam profanado seus templos. Alexandre fez o oposto. Visitou templos, fez oferendas aos deuses egípcios e foi proclamado faraó, filho do deus Amon. Mas o momento mais importante no Egito foi uma viagem ao oásis de Silwa, no deserto, onde ficava o oráculo de Amon. Alexandre fez uma jornada de 8 dias pelo deserto para consultar o oráculo. O que o sacerdote lhe disse é um dos maiores mistérios da antiguidade. Alexandre nunca revelou o conteúdo da mensagem, mas depois de Silwa, Alexandre começou a se referir a si mesmo como filho de Zeus Amon e passou a exigir que seus seguidores o tratassem como divino. Isso criaria conflitos profundos com seus generais macedônios que cresceram com ele, beberam com ele e tinham muita dificuldade em reverenciá-lo como um deus. Foi no Egito que Alexandre fundou sua obra mais duradoura, Alexandria. Ele pessoalmente escolheu o local e traçou o plano da cidade com farinha, porque não havia giz disponível. Pássaros desceram e comeram a farinha, o que os adivinhos interpretaram como sinal positivo. Alexandria se tornaria, ao longo dos séculos seguintes, a maior cidade do mundo ocidental. Seu farol, outra das 7 maravilhas, e sua biblioteca, que reunia o conhecimento do mundo inteiro, fizeram dela o centro intelectual da civilização por séculos. Alexandre nunca viu Alexandria pronta. Ele havia partido antes mesmo de os trabalhos terminarem. Em outubro de 331 a.C., no planalto de Gaugamela, no atual Iraque, aconteceu a batalha decisiva. Dário havia escolhido o campo de batalha com cuidado, uma planície vasta e plana, onde sua superioridade numérica funcionaria. Havia até mandado nivelar o terreno para garantir que seus carros de guerra com foices nas rodas pudessem se mover livremente. Parmenião recomendou atacar à noite para neutralizar a vantagem numérica. Alexandre disse que não roubaria sua vitória. Na manhã da batalha, Alexandre dormiu até tarde. Seus generais precisaram acordá-lo. Ele dormiu como um bebê na véspera da batalha mais importante de sua vida. No campo de batalha, Alexandre fez seu exército andar obliquamente para a direita, criando uma lacuna no centro da linha persa. Dário, tentando flanquear, abriu um buraco em sua própria formação. Alexandre carregou pessoalmente pela abertura diretamente em direção a Dário. O rei persa fugiu pela segunda vez. Desta vez, nunca voltaria. Dário seria assassinado por seus próprios generais poucos meses depois. O Império Persa havia caído. Em menos de 3 anos, Alexandre tomou Persépolis, a capital cerimonial persa, a cidade mais rica do mundo antigo. O tesouro capturado era tão imenso que foram necessários 20.000 mulas e 5.000 camelos para carregá-lo. E então Persépolis foi incendiada. Algumas fontes dizem que foi deliberado, uma retaliação pelo incêndio de Atenas, pelos persas 150 anos antes. Outras dizem que foi um acidente durante uma festa bêbada. Alexandre, sóbrio no dia seguinte, teria se arrependido. A verdade, mais uma vez, desapareceu nas chamas. Depois de Persépolis, Alexandre continuou avançando para além de qualquer limite que qualquer grego havia alcançado antes. Pelo atual Irã, pelo Afeganistão, onde enfrentou uma guerrilha dura que durou 2 anos, cruzou as montanhas Hindu Kush no inverno, atravessou o atual Uzbequistão e continuou. Em 326 a.C., Alexandre cruzou o rio Indo e entrou na Índia. Lá enfrentou o rei Poro, que tinha algo que Alexandre nunca havia visto no campo de batalha: elefantes de guerra. A Batalha do Hidáspes foi provavelmente a mais difícil da vida de Alexandre. Os elefantes aterrorizavam os cavalos macedônios, mas Alexandre adaptou suas táticas e mais uma vez venceu. Após a batalha, ele encontrou Poro, ferido mas altivo, e perguntou como deveria ser tratado. Poro respondeu: como um rei.
Alexandre ficou tão impressionado que não apenas preservou o reino de Poro, mas o expandiu. Mas então, às margens do rio Ífases, os soldados de Alexandre fizeram algo que nunca havia acontecido antes. Se recusaram a continuar. 8 anos de campanha, dezenas de batalhas, milhares de quilômetros de marcha. Eles estavam com saudade de casa. Alexandre ficou furioso. Ficou 3 dias sozinho na tenda, esperando que mudassem de ideia. Não mudaram. Pela única vez na vida, Alexandre recuou. Dizem que ele chorou. Não de fraqueza, mas de tristeza. Sem guerra não havia glória. Sem glória, não havia imortalidade. O caminho de volta foi brutal. Alexandre levou parte do exército pelo deserto de Gedrósia, no atual Paquistão, numa marcha que matou mais soldados do que muitas batalhas. Por que essa rota? Provavelmente para provar que podia fazer o que nenhum conquistador havia conseguido antes. Quando finalmente chegou à Babilônia, Alexandre estava mudado. O homem que voltou das campanhas bebia mais do que nunca. Tornava-se explosivo e paranoico, cada vez mais isolado dentro de uma corte que misturava costumes gregos e persas, de forma que muitos de seus velhos amigos macedônios achavam inaceitável. Já havia acontecido algo horrível durante as campanhas. Em 328 a.C., durante um banquete, Alexandre matou Clito, o mesmo homem que havia salvado sua vida no Grânico. Clito, bêbado, havia insultado Alexandre, sugerindo que as conquistas eram mérito dos soldados, não do rei. Alexandre pegou uma lança e atravessou o amigo. Imediatamente se arrependeu. Ficou 3 dias trancado no quarto, sem comer, se culpando. Seus generais precisaram forçar a porta para ele sair. Era o Alexandre real, capaz de gestos extraordinários de generosidade e de explosões de violência devastadora. Um homem que vivia nos extremos. E então veio o golpe que muitos historiadores acreditam ter quebrado Alexandre de verdade: a morte de Heféstion. Heféstion era o mais antigo e íntimo amigo de Alexandre. Eles haviam crescido juntos, estudado juntos com Aristóteles e lutado lado a lado por toda a campanha. Muitos historiadores acreditam que eram amantes. Alexandre se referia a Heféstion como outro eu mesmo. Em 324 a.C., Heféstion morreu de febre em Ecbátana. Alexandre entrou em colapso. Ficou prostrado sobre o corpo do amigo por um dia inteiro, chorando. Mandou cortar as crinas de todos os cavalos e mulas do exército em sinal de luto. Ordenou a execução do médico que havia tratado Heféstion. Mandou mensageiros a todos os oráculos do mundo, pedindo que Heféstion fosse honrado como herói divino. E gastou uma fortuna obscena construindo uma pira funerária tão monumental que os relatos antigos a descrevem como uma das maiores estruturas já construídas. Alexandre nunca se recuperou da perda. Em junho de 323 a.C., Alexandre estava em Babilônia planejando sua próxima campanha, a conquista da Península Arábica. Então, após uma festa que durou 2 dias, ele adoeceu. Nos dias seguintes, a febre piorou. Ele foi incapaz de se mover, de falar, de reconhecer as pessoas ao redor. No 12º dia de doença, Alexandre o Grande morreu. Tinha 32 anos. Mas como ele morreu? Essa é uma das perguntas mais debatidas de toda a história antiga. A teoria mais aceita é febre tifoide, provavelmente complicada pelo alcoolismo crônico e por um sistema imunológico enfraquecido por anos de ferimentos de batalha. Mas há outras teorias. Envenenamento é uma delas. Antipatro, o governador que Alexandre havia deixado na Macedônia e que estava em desgraça na corte, teria mandado veneno através de um dos filhos. O veneno seria a água do rio Estígio, uma água com propriedades químicas peculiares que os antigos consideravam sagrada e mortal. E então há a teoria mais perturbadora de todas, publicada pela historiadora Catherine Hall em 2019.
Alexandre pode ter sofrido de síndrome de Guillain-Barré, uma condição neurológica que pode causar paralisia progressiva enquanto o paciente permanece completamente consciente. Se essa teoria estiver correta, Alexandre pode ter sido enterrado vivo. A evidência? Seu corpo não apresentou decomposição por 6 dias após a morte declarada. Na época, isso foi interpretado como sinal de divindade. Hoje, pode ser interpretado como sinal de que o processo de morte ainda não havia ocorrido. Ele pode ter estado consciente, preso num corpo paralisado, enquanto as pessoas ao redor declaravam sua morte e planejavam seu funeral. É impossível confirmar, mas é impossível descartar. Após a morte de Alexandre, seus generais passaram décadas guerreando entre si pelo espólio do império. Nenhum deles teve força para manter tudo unido. O corpo de Alexandre se tornou imediatamente um objeto de poder político. Ptolomeu, que fundaria a dinastia que culminaria em Cleópatra, sequestrou o corpo e o levou para o Egito. O túmulo de Alexandre em Alexandria tornou-se um dos locais mais visitados do mundo antigo. Júlio César foi lá chorar. Augusto, o primeiro imperador romano, visitou e acidentalmente quebrou o nariz da múmia ao tentar tocá-la. E então, em algum momento entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo, o túmulo desapareceu. Simplesmente sumiu da história. Ninguém sabe onde está hoje. Escavações em Alexandria continuam até hoje procurando por ele. Mas o legado de Alexandre não está num túmulo, está em tudo ao redor. A língua grega se tornou a língua franca do mundo mediterrâneo por séculos, tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego, e não em aramaico ou hebraico. Isso aconteceu por causa de Alexandre. Arquimedes, Euclides, Eratóstenes, que calculou a circunferência da Terra com notável precisão em 240 a.C., todos trabalharam na Alexandria que Alexandre criou. Roma admirava Alexandre obsessivamente. Napoleão estudou suas campanhas. O general americano George Patton acreditava ser a reencarnação de um soldado macedônio. Em 32 anos de vida, Alexandre fundou mais de 70 cidades, conquistou 3 continentes, criou um império de 2 milhões de quilômetros quadrados e mudou o curso da civilização humana de forma irreversível. Ele queria ser Aquiles. Queria glória eterna em troca de uma vida curta. Funcionou. 2.300 anos depois, você está aqui, ouvindo a história dele. Isso foi relíquias do passado. Se esse episódio te fez enxergar a história de forma diferente, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais história esperando para ser desenterrada. Até a próxima relíquia.